Oi, galera. Hoje nós vamos falar sobre o feudalismo. O que era o feudalismo? Durante muito tempo, os romanos eles vão construir, né, um império na Europa. E eles vão dominar várias áreas da Europa e da região do continente e vão escravizar diversos povos. Eles usavam uma larga escala de trabalho, e essa escala de trabalho era uma escala escravista. Então, é considerado pelos historiadores uma sociedade escravizada, escravista ou escravocrata. E nós vamos ver que esse modelo de sociedade escravocrata deu origem a uma nova civilização durante a Idade Média, que vai se basear nesse vínculo de trabalho, né, nos vínculos sociais. E o nome dessa sociedade é a sociedade feudal ou feudalismo. Mas o que é o feudalismo? O feudalismo ele surge lá no século X, século XIII. É uma organização que vai ser uma organização social, política e econômica que vai ganhar força aí nesses séculos, em algumas regiões da Europa Ocidental. Por que ele ganha força? Né? Como que esse feudalismo surgiu? Ele vai ser caracterizado numa relação de fidelidade entre as pessoas, e essas pessoas são os pequenos grupos de guerreiro, que são os senhores feudais, e os servos, que eram um grande número de camponeses que trabalhavam para esses senhores feudais. A palavra feudo, o termo feudo, ele passou a designar um pedaço de terra que seria explorado. Então, o nome dessa terra é feudo e quem é o detentor dessa terra é o chamado senhor feudal. E aí nós vamos falar como que esse feudalismo surgiu, tá? A partir do século III, quando o Império Romano lá do Ocidente já estava em declínio, os povos bárbaros eles passaram a invadir as fronteiras romanas e passaram a invadir toda a Europa. Com medo dessa invasão, buscando uma proteção, muitas pessoas começaram a migrar da cidade para o campo, a se deslocar das cidades para o campo, achando que o campo seria um local mais seguro, né, para estar protegido dessas invasões dos povos bárbaros. Então, esse processo de migração ficou conhecido como ruralização ou êxodo urbano. Com certeza vocês já ouviram essas palavras lá em geografia, né? Então, esse deslocamento das pessoas da cidade para o campo ficou considerado de ruralização e êxodo urbano. Toda essa mudança social fez com que gradualmente a maioria dos centros urbanos europeus começassem a esvaziar, porque eles estavam com medo dessas invasões bárbaras. Com isso, começou a haver a precariedade das técnicas de produção, e aí eles vão reduzir a oferta de produtos no comércio. Se eu reduzo a oferta de produtos no comércio, eu também reduzo a oferta de compras, né? Então, o pouco que se produzia, ele passou a não ir para o mercado, passou a ser armazenado para garantir a sobrevivência das famílias, caso houvesse a invasão bárbara. Com isso, as propriedades eram o que a gente chama de propriedades autossuficientes, que se bastam em si própria, né? Propriedades que produzem e consomem, né? Tudo aquilo que ela produz, ela não precisa de adquirir nenhum outro bem com ninguém. Então, a partir disso, a gente forma propriedades autossuficientes. Então, como não havia necessidade de comprar nem de vender produtos, as moedas começaram a deixar de circular em várias regiões da Europa Ocidental. Então, as pessoas que tinham moedas começaram a guardar essa moeda em cofres ou enterrar essas moedas com medo de essas moedas serem roubadas, né, durante o ataque de um grupo bárbaro. E essa prática ficou conhecida como entesouramento. Então, com a falta da moeda em circulação, vão surgir novas formas de se fazer pagamento. Uma pessoa que pagava pelo serviço do outro, ela podia pagar através de moradia, ela podia pagar através de troca de produtos, né? Então começou-se na economia feudal, ela é uma economia baseada na questão natural, no qual os produtos e serviços eles são trocados, sendo raro o uso de moedas. Então é muito comum a gente ver as pessoas falando que nessa época da economia feudal não existia moeda. Não é que não existia, a moeda existia, porém, devido a todas essas transformações, ela passou a não ser usada, né? Porque era mais fácil para essa sociedade a questão das trocas. E aí eu coloquei aqui para vocês as relações pessoais do feudalismo. A ruralização da população, né, que é o êxodo urbano, o declínio urbano e comercial,
O escambo de produtos e mercadorias, esse escambo, gente, quando a gente usa a palavra escambo, a gente está falando troca, tá? Então, as principais características do feudalismo é a troca de produtos e mercadorias, o entesouramento das moedas, a descentralização do poder e os vínculos pessoais de obediência e proteção. O que houve essa descentralização do poder? No feudalismo, a gente continua tendo a figura central lá do rei. Só que esse rei, ele passa por uma descentralização, já que cada feudo tinha sua própria regra, suas próprias leis. Então a figura do rei nesse momento do feudalismo, ela fica extremamente enfraquecida. E aí nós vamos falar das relações de poder, né, das relações pessoais no feudalismo, que é dividido entre sucerania e vassalagem. Elas eram as duas mais importantes, tá? Que unia os diferentes senhores de terra, que eram membros da nobreza guerreira, que trabalhavam na relação servil. Então, essa relação de sucerania e vassalagem, ela era oficializada durante uma cerimônia de homenagem e encomendação e funcionava como uma espécie de contrato oral entre esses dois homens da sociedade. Lembrando que nessa época se dava muito valor à palavra, então seria algo extremamente desonesto se você quebrasse essa homenagem, essa sua palavra. Por isso, essa palavra era seguida, tá? A homenagem indicava que um nobre, que era considerado inferior na escala social, buscava a proteção econômica e militar de um outro nobre superior. Quando as guerras aconteciam, os encomendados deviam lutar ao lado do seu senhor. Então, a sociedade feudal ela era fortemente marcada por essas relações pessoais, né? Por esses acordos sociais que existiam. O nobre que oferecia proteção econômica e militar entregava uma fonte de renda ao vassalo. Essa fonte de renda era geralmente terras, tá? E esse nobre era chamado de sucerano. Então, o sucerano ele vai oferecer uma terra para o vassalo morar ali no seu território. Aquele que jurava fidelidade ao seu senhor e devia obrigações militares, né, de defender a terra, era conhecido como vassalo. Então, para firmar o contrato, o sucerano deveria entregar ao vassalo uma fonte de renda, que é o que a gente está falando, né? Então, esse sucerano era um nobre guerreiro que vai oferecer proteção militar e econômica, e o vassalo era o nobre que recebia esse benefício de terra em troca da sua fidelidade e da sua prestação de serviços militares. Esse vassalo também trabalhava na terra para que essa terra pudesse cultivar e gerar questões alimentícias, tá? A gente pode ver que, como essa homenagem vai se basear em um juramento, né? Se você descumprisse isso, era algo gravíssimo, era uma traição que seria extremamente punida. Então, todo sucerano e vassalo, eles eram proprietários de terra que pertenciam ao grupo da nobreza da Idade Média. Então, tanto o sucerano quanto o vassalo, eles eram nobres. E aqui eu coloquei para vocês a questão das relações, né? Era oficializado durante uma cerimônia, como a gente já falou. O nobre que oferecia proteção militar e econômica era chamado de sucerano. Aquele que jurava fidelidade ao seu senhor e devia obrigações militares era o chamado de vassalo. E para firmar esse contrato, o sucerano deveria entregar ao vassalo uma fonte de renda, que era geralmente as terras. Então, nesse período feudal, o que vai acontecer é que essas terras, né, elas passam a ser divididas, um grande pedaço de terra passa a ser dividido em pequenos feudos, no qual cada um desses pequenos feudos serão doados, né, emprestados a um vassalo através de um contrato de sucerania e vassalagem.